Dando continuação que a gente estava estudando, a gente vai trabalhar agora os verbos modais nas frases, né, interrogativas e negativas. O que é muito importante da gente verificar é que nas frases negativas a gente vai utilizar o not. Tá bem aqui, ó. Not, o not. Sempre, não é isso? Olha bem aqui. Outro exemplo, ó. Not. Então, a característica principal é o acréscimo desse not. Só que cuidado, ele tem que ser colocado depois do verbo auxiliar e não do verbo principal. Como eu já repassei para vocês naquele primeiro vídeo, a gente viu que, vou botar aqui, nós vamos ter, os verbos modais, nós vamos ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar, verbo principal, auxiliar, principal. Tá aqui, ó, auxiliar, principal. Sempre vai ser nessa sequência, auxiliar e principal. Então, a gente observa, repassando, que a frase tem que ter o verbo auxiliar, que é o verbo modal, mais o verbo principal. E esse not, na verdade, fica entre os dois. Fica depois do verbo auxiliar, que é o verbo modal, mas fica muito fácil para vocês associarem, é isso bem aí. É que ele vai ficar entre os dois verbos, que é a forma de você passar o verbo para negativa, certo? Aí eu coloquei a relação, ó, can, a forma negativa de can, cannot ou can't. Could, could not ou couldn't. Should not, shouldn't. Vocês lembram que a maioria dos verbos em inglês, na hora de fazer a negativa, tem a forma principal, né, por assim dizer, que é quando você usa o not, mas tem a forma contracta, também chamada de contraída, que é essa onde você bota o apóstrofo com T. Aí vocês observam que nesse caso, o can é uma exceção, cannot, você junta, você não bota separado, cannot, você junta. E temos também o may, tá bem aqui o may, ó. Você observa que esse may, ele não tem forma contrata, certo? Ele só tem a colocação do may not. E outra observação é que esse shan't aqui, eu coloquei mais a nível de informação para vocês. Ele não se usa mais. É apenas shall not. Então, o que é que a gente deve relembrar sobre essa forma contracta? É que o can, você junta o cannot. Você vai juntar. Você não coloca separado. E nessa outra parte, nós devemos lembrar que nós temos o may, que é só may not, e o shall not. Por quê? Porque essa forma contraída dele já está em desuso, certo? Então, isso é o que nós temos que estudar bastante, ó. Olha esse exemplo. We could not go to the show. Nós não podemos ir ao show. Então, o que você tem que saber? O que vai significar o verbo modal. Você tem que saber a sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. A forma interrogativa do verbo tá bem aqui, ó. A forma interrogativa vai ser sempre na frente de quem? Do sujeito. Você pega, olha aqui a frase, can I eat? Esse can vai para o início da frase e logo em seguida você faz a sequência do pronome, do sujeito no caso, mais o verbo principal. Então, associe isso. Na forma interrogativa, ele vai sempre iniciar a frase. Olha, ó. Can, could, should, would, may, might. Observe que sempre no início da frase, olha aqui as outras. Must, shall, will e ought. Certo? Então, é basicamente isso. O verbo, a frase negativa, o not vai depois do verbo modal, o not.
vai depois do verbo modal, fica entre o verbo auxiliar, que é o modal, e o verbo principal. Tem essas formas abreviadas. E na interrogativa, lembrar que o verbo modal vai para o início da frase. Ele vai sempre para o início da frase. Então, é muito importante que vocês lembrem disso na hora de trabalhar esses verbos. Lembrem que eles são muito utilizados para dar um complemento, para mudar o sentido da frase. Então, é necessário que vocês lembrem como utilizar corretamente esses verbos modais. Eu acredito que a gente já deu uma olhada de tudo que é necessário, não é isso? E estudem direitinho todo o conteúdo que foi trabalhado. E só um detalhe, só para reforçar. Se o verbo modal já tem uma função de verbo auxiliar, então o verbo modal não pode, verifiquem bem aqui, não pode estar acompanhado de um outro verbo auxiliar, certo? Frases que têm os verbos modais, esses aqui, frases que têm os verbos modais, são frases que não podem ter os verbos auxiliares do, does, did, ou então na interrogativa, né? E don't, doesn't e didn't no passado. Relembrando, os verbos modais são verbos auxiliares, portanto, eles não podem vir acompanhados de outro verbo auxiliar. Did, didn't, do, don't, does, does not, certo? Pois, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.